Domênico chama Antônia em um canto da sala e conta que a polícia conseguiu capturar Mônica e Evandro. Antônia pergunta: Sério? Onde? No interior de Minas. A polícia já está trazendo eles de volta para o Rio. Antônia fala: Domênico, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, né? Domênico comenta: mas eu acho que foi mais cedo do que a gente tinha imaginado. Antônia questiona: Será que a Mônica vai ser intimada para depor? Domênico responde: Eu acho que sim. Ela tinha uma relação com a Malagueta e conhecia o Timóteo. Antônia diz: Basta saber se ela vai ser testemunha de acusação ou de defesa, né? Domênico concorda e fala: Difícil a gente saber, né? Em outra cena, Mônica chega à delegacia, escoltada por Expedito. Ela é recebida pelo delegado Siqueira, que ironiza e fala: O bom filho a casa torna, né, dona Mônica? Eu espero que tenha aproveitado as férias, porque de agora em diante as aulas vão ser puxadas. Enquanto isso, na mansão de Sandra Helena, Aníbal se complica cada vez mais no caso da morte de Mirella e decide fugir para não ter que voltar a depor. Ele aparece na sala com uma mala de viagem e tenta passar despercebido por Cíntia, que está sentada na mesa. A ex-camareira do Carioca Palace vê Aníbal saindo e pergunta: Onde é que você está indo com essa mala? O motorista tenta disfarçar, dizendo que vai levar a mala em um sapateiro para consertar, e sai às pressas. Mas Cíntia estranha o comportamento de Aníbal e se lembra da conversa que teve com Sandra Helena, onde elas combinaram de contar para Lourenço ou Antônia caso Aníbal desse algum mole. Momentos depois, Cíntia liga para Lourenço e conta o ocorrido. Logo eles concluem que Aníbal pretende tentar fugir. Cíntia conta que Aníbal saiu em seu táxi e passa o número da placa para Lourenço, que agradece a informação e diz que vai acionar a Polícia Civil. Ainda nesse capítulo, Aníbal será perseguido e preso pelo delegado Siqueira com a ajuda de Expedito em uma mega operação da polícia. Mas na delegacia, o motorista ficará em silêncio, não respondendo a nenhuma pergunta, e falará apenas com seu advogado. E mais, desconfiada, Maria Pia pergunta aos pais se eles têm alguma implicação na prisão de Aníbal. Após a revelação de Sabine, Dom faz uma observação brilhante e percebe um detalhe importante que vai mudar os rumos das investigações. Antes de continuar te contando os principais acontecimentos do capítulo de hoje, se possível, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola na reta final de Pega Pega. Aproveita e já me conta nos comentários de qual cidade você assiste a novela e de 0 a 10, que nota você dá a essa novela? Continuando. No tribunal, é a vez de Antônia responder às perguntas. Questionada sobre o seu envolvimento com Júlio, a inspetora se lembra que várias vezes o garçom teve a oportunidade de lhe contar a verdade, mas não o fez. Sincera, ela se emociona ao falar da sua relação com o rapaz enquanto investigava o roubo no Carioca Palace. Com a voz embargada, Antônia diz: Descobrir que o Júlio era o ladrão que eu estava procurando foi muito duro para mim. Mas descobrir que ele estava me enganando e mentindo o tempo todo foi devastador. Eu me envolvi com o Júlio porque eu o amava muito, dirá ela, levando o rapaz às lágrimas. Com a voz mais firme e olhando para todos na sala, ela fala: Aliás, eu ainda o amo. Ele cometeu um crime, sim. Provavelmente vai ser julgado e vai pagar por isso. Mas hoje eu acho que ele foi levado pelas circunstâncias, pela inconsequência, pela imaturidade. O advogado de defesa pergunta: E a senhora acha que ele amadureceu de lá para cá? E Antônia responde: Assumir a culpa se entregando e, mais recentemente, colaborando com as investigações, revelando a identidade do quarto ladrão, demonstram que sim. Em outro ponto da cidade, Ataíde recebe uma ligação de Nina, contando que Aníbal foi preso. Irritado, ele fala: Você tinha que ter me avisado antes, Nina, e não agora que o Aníbal foi preso, seu incompetente. Ele desliga o telefone na cara da moça, pensa um pouco e liga para um de seus contatos. Ele diz: Oi, é o Ataíde. Olha, o prazo acabou. Você tem que tirar essa minha tornozeleira já. Como é que a gente faz? Algumas horas se passam, e durante o jantar, Arlete comenta com Pedrinho sobre a prisão de Aníbal. O ricaço diz que se lembra do motorista, pois Aníbal não é um nome muito comum. Ele fala: Alguma coisa me diz. Eu ainda acho que foi o Ataíde. Mas por quê? Por quê? Arlete diz:
Agora, com a prisão do Aníbal, o Ataíde está perdido. E Pedrinho comenta: ainda bem que ele tá preso, né? Porque senão ele ia mandar jogar um carro em cima dele. Porque ele pode saber quem é que mandou cortar os freios. Nesse momento, Arlete tem um insight certeiro ao dar a sua opinião. Ela fala: pode ter sido ele mesmo? Pedrinho questiona: por quê? E Arlete responde: ué, porque o Aníbal trabalhou numa oficina mecânica. Pedrinho fica surpreso com o que houve, pois tudo parece enfim começar a se encaixar. Enquanto isso, Dom e Sabine estão jantando em um restaurante, e ela comenta sobre o dia da morte de Mirella. Ela conta: quando eu cheguei, o Eric estava transtornado porque a Mirella havia saído e levado a Bebete com ela. Eu lembro quando o Ataíde ligou informando sobre o acidente. Eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Dom pergunta: mãe, a senhora estava com o Eric quando o Ataíde ligou para ele, né? Sabine confirma, e Dom continua: então, o Ataíde foi a primeira pessoa a saber que a Mirella havia morrido. Sabine responde: ao que tudo indica, sim. Intrigado, Dom questiona: a senhora não disse que ele estava fora do país e que ele tinha acabado de chegar no aeroporto? Sabine responde: foi isso mesmo. O rapaz pensa um pouco e conclui: então quem foi que avisou para o Ataíde sobre o acidente? Deixando Sabine pensativa. No dia seguinte, logo cedo, Sabine vai à delegacia acompanhada do filho. Ela é recepcionada por Expedito e pede para falar com o delegado. O policial então pergunta se ela pode adiantar qual é o assunto. Sabine responde: é que eu lembrei de coisas que podem ser muito importantes sobre a morte de Mirella Ribeiro. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e eu te espero no próximo vídeo.